Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira e chegou a hora de te atualizar sobre os destaques do Brasil e do mundo. Vamos juntos. No 19º dia de conflitos entre Israel e Hamas, o líder do grupo terrorista Hezbollah se encontrou com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica nesta quarta-feira. Além disso, segundo a ONU, hoje o combustível poderá acabar em Israel, deixando os hospitais sem condições de atender os feridos nos ataques. Na Síria, um ataque aéreo deixou 8 mortos. Trazendo agora uma atualização, o número de mortos na faixa de Gaza chegou a 5.791, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Do lado israelense, foram 1.402 mortes. A conversa entre os 3 líderes dos principais movimentos islâmicos da Palestina aconteceu em Beirute, na capital do Líbano, onde o Hezbollah opera. Segundo os jornais locais, o líder do Hezbollah disse que a guerra é uma verdadeira vitória para a resistência em Gaza e na Palestina, visto que existe uma agressão de Israel contra o povo em Gaza e na Cisjordânia. Segundo informações da Unicef, 120 bebês prematuros correm risco de vida, já que a previsão é de que hoje o combustível pode acabar em Israel e não será possível manter o funcionamento de hospitais na região. As forças de defesa de Israel sugeriram, nesta terça-feira, que a Organização das Nações Unidas peça fornecimento de combustível ao Hamas. As FDI disseram que os militantes do Hamas dispõem de mais de 500 mil litros de combustível em tanques dentro da faixa de Gaza sitiada. Enquanto isso, na Síria, a agência estatal informou que o ataque feito por Israel nesta quarta-feira contra posições militares do país deixou 8 soldados mortos e 7 feridos. De acordo com os militares israelenses, a operação foi feita em resposta a ataques lançados pela Síria contra Israel. E o furacão Otis tocou o solo em Acapulco, no México, com ventos de até 270 km por hora. Segundo o presidente do país, a destruição pode ser a maior da história da região. De acordo com as autoridades, ele se fortaleceu rapidamente, passando de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em 12 horas e regrediu para a categoria 4 na manhã desta quarta. O furacão Otis atingiu as proximidades do porto turístico de Acapulco na manhã desta quarta-feira. O fenômeno atingiu a categoria 5, o máximo na escala Saffir-Simpson na costa de Guerrero, no Pacífico mexicano, antes de ser rebaixado à categoria 4. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, alertou que Otis pode causar danos catastróficos. Apesar do enfraquecimento, o fenômeno deve provocar nas próximas horas ventos extremamente destrutivos, fortes tempestades que podem produzir inundações e deslizamentos de terra. O NHC alerta que os ventos podem afetar os andares superiores e que ondas grandes e destrutivas são esperadas na costa. Otis trará chuvas fortes em todo o estado de Guerrero e nas áreas costeiras ocidentais de Oaxaca. À medida que se move em direção a terrenos mais elevados, espera-se que Otis perca força rapidamente e provavelmente se dissipe no sul do México na noite de quarta-feira. Após os ataques no Rio de Janeiro, autoridades discutem como desarticular o crime organizado. Os Ministérios da Justiça e da Defesa vão atuar para evitar episódios como o de segunda-feira. Depois dos ataques na zona oeste do Rio de Janeiro, a polícia investiga de onde partiram as ordens para as ações violentas contra o transporte coletivo da cidade. Uma milícia explora o transporte clandestino e obriga moradores e comerciantes a pagarem taxas de gás, TV a cabo, internet e água, e passou a atuar junto com traficantes de drogas. 6 suspeitos de participarem dos ataques estão presos. Outros 10 foram identificados pela tecnologia do reconhecimento facial. Um dos bairros prejudicados, o Recreio dos Bandeirantes, que era atrativo para muita gente que buscava sossego, hoje vê os índices de violência dispararem. Uma alta de 218% na letalidade violenta de 2022 para 2023. No local, milicianos e traficantes dividem território.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que reconhece a gravidade do problema, mas garantiu que não vai retroceder nas ações para deter o crime organizado. Segundo ele, o Estado tem obrigação de garantir a segurança da população. O governo federal também afirmou que o problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil e que vai usar a estrutura dos Ministérios da Justiça e da Defesa para combater o crime organizado e a milícia no Rio de Janeiro. Em Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo avalia o uso das Forças Armadas no Rio. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, falou que vão organizar uma força-tarefa para seguir o dinheiro do crime. Com quase 7 meses de duração, a temporada de cruzeiros 2023-2024 deve superar os números do ano passado. Projeções estimam a geração de 80 mil empregos. Esse período deve injetar mais de 5 bilhões de reais na economia brasileira. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Leonardo Félix. O setor deve criar mais de 80 mil vagas de emprego no país, além de gerar um impacto de cerca de 5 bilhões de reais na economia brasileira. E isso se deve aos gastos das companhias marítimas, dos tripulantes e dos passageiros nas cidades de embarque e desembarque e naquelas que recebem visitas. Com isso, serão beneficiados setores como o comércio varejista, com as despesas com restaurantes, compras, presentes, alimentos e bebidas, além do transporte antes e após a viagem, passeios turísticos, transporte nas cidades visitadas e hospedagem antes ou após o cruzeiro. A partir de 25 de outubro até 7 de maio de 2024, 9 navios partirão dos portos de Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e Paranaguá. No total serão 19 destinos, entre eles Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Fortaleza, Ilhabela, Ilhéus e Recife, além de Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. Segundo a CLIA Brasil, esta temporada reforça o retorno do país como rota de importantes companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso, que foram paradas em 45 destinos localizados em 15 estados brasileiros, com Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A expectativa da CLIA Brasil para 2023-2024 é de novo recorde, após o resultado positivo do período anterior, a maior temporada dos últimos 10 anos. Em 2022-2023 foram 802 mil passageiros. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!